para postar também no último dia, gente. Façam isso com antecedência, pelo amor de Deus. Simbora, simbora, gravando já. Então, bom dia a todos e todas, articuladores e articuladoras de Alagoas, Paraíba, Pernambuco. Coisa boa estar com vocês por aqui, mais uma vez. A gente vai ter esse... Bom dia e boas-vindas aos articuladores. A gente vai ter esse contato com vocês hoje para essas entregas do dia 15/12, né? Mas antes, agradecer demais a presença de vocês aqui, em nome da nossa coordenadora Graça Lima, agradecer o time da ACERT que já está aqui conosco, Karina e Flávio, os outros estão em atividades, Marcos também está chegando para ficar conosco, e de antemão, né, para a gente celebrar um pouquinho, de forma antecessora, esse processo de pensar em mais entregas, agradecer muito o compromisso de vocês das entregas do dia 28, um resultado bonito, um alcance muito legal de meninos e meninas, né, tendo participação, voz e vez nos NUCAS, de internet nas escolas também, nos 45 do segundo tempo, a gente quase infartando junto com vocês, mas foi um movimento bonito de garantia de direito e, com certeza, de qualificação também das políticas públicas no território. Isso é o mais importante, esse alcance, né, nos meninos e meninas, com serviços de muita qualidade e compromisso. Então, agradecer demais a cada um e cada uma de vocês que se mobilizaram nesse movimento. Né, e isso, estamos juntos e juntas, e que vem agora as entregas do dia 15 de dezembro, para a gente ficar bem tranquilinho no Natal, né? Inclusive os queridos PPAs, para que o prazo é dia 31, de acordo com os recessos das câmaras, né? Mas o quanto vocês puderem adiantar, se já tiverem com esse processo, é bem importante para que a gente tenha um monitoramento correto dessa entrega sem intercorrência. Né? Então, para esse dia 3 de dezembro, hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas entregas do dia 15, o que é que a gente ainda tem, para que vocês possam ir acompanhando aí, dando checklist do que vocês também realizaram, que não realizaram ainda, e a gente vai se apoiando nesse movimento, tá? Pode passar, Flavinho, por gentileza. Pode passar. Dê seu recado, aproveite. Bom dia, gente. Espera aí que eu acho que minha câmera não está ligando. Agora foi. Bom dia, pessoal. Como vocês viram ali, algumas mudanças, né? Alguns prazos sofreram mudanças de acordo com novos comunicados que nós recebemos do Unicef, e uma dessas mudanças foi no curso do AVA obrigatório para mobilizadores do NUCA, né? Se vocês, acho que essa atividade a gente deve estar com bem mais articuladores, mas os mobilizadores do NUCA vão lembrar que a gente passou aí meses apertados de sufoco e preocupação, né? Pensando quando que sairia o curso do Unicef para os mobilizadores. Esse curso atrasou um pouco, né? Ele saiu bem mais próximo do prazo final que tinha sido estipulado do que a gente pensava. E aí, pensando nisso, o Unicef dilatou esse prazo para 27 de janeiro de 2026. Então, os mobilizadores têm até esse prazo para fazer o curso, concluir o curso, na realidade, não é iniciar o curso, mas concluir, fazer todas as avaliações, assistir todas as aulas, ler todos os materiais e pegar o certificado. E a comprovação disso, muita gente pergunta se precisa mandar para a gente o certificado. E não é preciso mandar nesse momento, porque, como o Eulália explicou no início da sala, a própria plataforma do AVA, elas nos envia um relatório com quem concluiu. Mas aí o que acontece? Informação importante. Para se prevenir de qualquer erro, é importante que o mobilizador do NUCA guarde o seu certificado, seja impresso, seja o arquivo do PDF, mas que mantenha esse certificado para caso, né, Deus o livre, tiver algum problema, o mobilizador tenha como comprovar. Então, de curso é isso, o prazo ficou para dia 27 de janeiro, com uma explicação adicional, que é, esse prazo de 27 de janeiro, ele é
contando, são 90 dias contados a partir do dia que o curso foi disponibilizado. Então, o curso entrou no dia 27 de outubro, e a pessoa vai ter até 27 de janeiro para fazer, 3 meses. Então, se o mobilizador, no dia 27, se no dia 27 de outubro, o mobilizador do NUCA já estava empossado, já tinha sido nomeado pelo prefeito, já estava nas suas atividades, ele tem 90 dias para fazer esse curso, fechando lá no dia 27 de janeiro. Se for uma pessoa que entrou depois, então, se tiver entrando um mobilizador do NUCA hoje, ele vai ter ainda 90 dias a partir da data que ele foi nomeado para fazer esse curso. Mas a gente não vai precisar disso, tem tempo de sobra, meus 3 meses aí para fazer o curso tem 10 horas somente, então não precisa nem chegar a janeiro para fazer isso, até porque eu imagino que muitos já tenham concluído esse curso, e a gente pede que vocês continuem nesse movimento, né, de concluir mesmo o curso, que é rapidinho, é fácil de fazer. E aí, em 27 de janeiro, então, é um teto para quem já era mobilizador do NUCA concluir, né, e a gente fazer as primeiras pontuações, certo? Então, outra informação é que se hoje o mobilizador já concluiu e daqui a 3 meses vocês indicarem um novo mobilizador, esse mobilizador vai precisar fazer o curso novamente. Então, ninguém que seja mobilizador do NUCA vai poder ficar nas suas funções, nas suas atividades, sem ter esse certificado, sem ter esse curso. E aí, lá no final da edição, a gente vai ver, né, se todos os mobilizadores realmente fizeram esse curso, se estão habilitados para ser mobilizador do NUCA, e aí aqueles que fizeram o curso na data estipulada, ou seja, aqueles que o mobilizador fez dentro dos 90 dias, o município ganha 2 pontos, né? Ponto de prazo, ponto de entrega. O mobilizador que fizer fora do prazo, além dos seus 90 dias, o município só leva 1 ponto, e caso o mobilizador do NUCA não tenha feito esse curso, o município não pontua nessa atividade, que é obrigatória. Então, consequentemente, ele vai perder o selo. Ou seja, façam esse curso, pelo amor de Deus. É isso. Obrigadão, Flávio. Obrigadão. Inclusive, além disso, a gente precisa monitorar, né, Flávio, quem faz ou não esse curso, porque, gente, é um critério, é uma prerrogativa para ser um mobilizador de adolescentes, né? Era algo que, na realidade, era um clamor dos próprios municípios em que essas pessoas precisavam de capacitação, de maior orientação, o Unicef atendeu, e aí agora é só, na realidade, a gente cumprir, né? Isso. E é um curso super importante, não é aquela coisa para inglês ver. Vocês, quem já acompanhou o curso viu que lá fala de segurança da participação, né, situações de violência, proteção para os adolescentes. Então, tudo que é crucial para quem vai conduzir esse trabalho com adolescente está lá no curso. É por isso que ele é tão importante de ser feito. Exatamente. Vamos para frente. Eu acho que Marquinhos não chegou aqui ainda, mas aí eu posso falar para vocês em relação à instituição do comitê. Muita gente apresentando dúvida das entregas do dia 28, muita gente nos grupos perguntando onde postava a entrega do comitê, o povo estava cochilando quando a jangada partiu. Porque, vejam, essa entrega foi dilatado o prazo dela, junto com aquelas mudanças que nós apresentamos, né, no último plantão sobre as entregas de 2025, e foi alterado o prazo para 30 de janeiro de 2026. Porém, municípios que já têm, na realidade, os comitês formados e estão em funcionamento, o site pesquisa já está aberto para que vocês possam gerar essa comprovação. É um formulário muito similar ao da edição passada, onde vocês preenchem as informações sobre a composição do comitê, data da criação do comitê, quem também está integrado nele. Vocês colocam lá em formato de hiperlink, né? A gente também já havia informado para vocês o decreto ou a resolução que cria o comitê. Lá não tem um espaço específico para o anexo desse decreto ou dessa resolução. Lá tem uma barra e você coloca o hiperlink onde está esse decreto, que pode ser um drive onde está esse material, o link do site da prefeitura, algo que de fato vá e acesse diretamente. Não pode ser um endereço onde a pessoa que vai validar vai ficar girando em círculos, né? Então, o que a gente mais orienta, de fato,
Tá até janeiro, perdão, mas é 30 de abril, tá? Corrigir, é que é muita informação trocando, gente. Mas é abril, até abril de 2026, tá? Obrigada, Dilma. E aí, o que é que acontece? Lá vocês podem, é importante que vocês percebam e sigam o passo a passo do formulário, a gente vai voltar no próximo momento. Chegou ele, eu já estava aqui, antecipando sua fala, mas para dizer para o pessoal que a gente vai depois criar um momento para apresentar o formulário, conversar com vocês sobre, né? Mas que muita gente estava cochilando quando a jangada partiu, perguntando sobre essa entrega, né, Marcos? Eu tenho que te liberar, foi mal. Vê se foi agora. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nossa querida Eulália estava chamando a atenção de vocês para essa jangada que saiu aos 45 do segundo, né? É uma entrega importante que envolve alguns cuidados, né? Dentre elas, o processo de inserção na comprovação da entrega, né? Essa plataforma pesquisas, que é do Unicef, precisa ser colocados arquivos lá, mas também preenchido algumas informações que estão sendo solicitadas e alguns municípios estão recorrendo a gente para tirar dúvidas sobre essas questões. Então, a gente resolveu, né, Eulália, como bem falou, vamos fazer um momento só para isso, só para explicar essa plataforma, para vocês terem um cuidado na hora de fazer a entrega, a inserção das comprovações e o preenchimento devido. Isso. Vamos garantir esse funcionamento do comitê, que é o mais importante, e no momento da comprovação, né, a gente vai acompanhando com vocês. Lembrando que eu já tenho, Eulália, verificado alguns comitês, eles estão com resoluções aprovadas sem a composição mínima exigida, tá? Marcos, que composição mínima é essa? Vocês precisam ter, dentro da resolução, um artigo que trata quem compõe o comitê, quais são as instâncias que compõem o comitê. E, minimamente, vocês precisam colocar nessa composição o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, as secretarias municipais de assistência social, de saúde e de educação. Então, pode ser mais que essas 5 instâncias? Pode. O município é autônomo para decidir sobre isso, se ele quiser colocar a Secretaria da Mulher, órgãos de segurança pública, e por aí vai. É interessante, porque está dentro da temática que o próprio Comitê de Gestão Colegiada pede, tá? Mas, para pontuar, a gente vai verificar se pelo menos possui essas 5 instâncias na representação do comitê. Marcos, é obrigatório ter titular e suplente? Alguns municípios estão acostumados com essa lógica, esse modus operandi de conselho municipal, que tem titular e suplente, e garante, na ausência do titular, que o suplente vá e, na reunião do comitê, não garanta a representação daquela instância. Mas não é obrigatório. Se a resolução do município quiser manter como representação apenas um titular, não tem problema. Se também quiser manter o titular e o suplente, também não tem problema. O que é que a gente não orienta? Que na resolução, instituindo o comitê, saia com os nomes das pessoas que representam as instâncias, e sim com o nome das instâncias. Ao invés de sair com o nome de Janaína Ferreira, da Secretaria de Assistência Social, a resolução saia com o nome da Secretaria de Assistência Social. E lá, a Secretaria de Assistência Social manda um ofício indicando quem é que vai representar a Secretaria no comitê. Por que, gente, é interessante a gente seguir essa lógica? Porque, às vezes, as pessoas elas mudam de instâncias, elas saem para outros vínculos, elas têm outras dinâmicas, e a gente não vai precisar mexer a resolução. A gente só vai, então, pedir para que a secretaria ou o conselho encaminhe
um novo ofício indicando a nova representação. Então, é mais fácil de gerir, é menos burocrático quando a gente segue esses cuidados. Lália, é com você. Obrigadão, gente. É isso mesmo. Obrigada, Marcos. Pode passar, Flavinho. Datas mantidas, né, gente? Datas mantidas. Agora, prestem atenção, caderno na mão, para tirar suas dúvidas, o checklist de vocês. Daqui a pouco a gente abre para as perguntas. Mas quais foram as entregas mantidas para o prazo de 15/12? As entregas que a gente vai monitorar junto com vocês. Primeira delas, né, 15/12, a realização das atividades de promoção e imunização de forma intersetorial, que são as atividades coletivas realizadas extramuro, né? Atividades de promoção à vacinação, atividades de verificação das cadernetas de vacinação, atividades vinculadas também ao PSE, tudo que envolva, na realidade, imunização fora do espaço das UBSs, né? Atividades extramuros. E aí tem chegado muita dúvida para a gente, perguntando, Eulália, necessariamente a atividade precisa ser na escola? Não, ela é extramuro. Tem municípios que realizam nas feiras públicas, tem municípios que realizam nos parques, nas praças, né, ou em outros eventos, no CRAS, diversas outras atividades de forma intersetorial, né, não necessariamente na escola. O resultado sistêmico vem com uma força muito grande de parceria com o PSE, né, porque é uma iniciativa muito interessante, e aí tem trabalhado essa vinculação do selo Unicef junto com o PSE, no impulsionamento também dessas ações de imunização, como vocês viram nos encontros presenciais, mas são atividades, de fato, coletivas, feitas fora das UBSs, né? E aí, onde é que a gente vai registrar? É na PCJ, é no mural, é em outro lugar? Essas atividades, vocês precisam registrar, mobilizadores de saúde já foram orientados, né? Nós tivemos, inclusive, nesses últimos dias de novembro, na realidade, acho que foi no dia 19 de novembro, na quarta-feira, exatamente, uma live à tarde com o Unicef, que está lá no YouTube, explicando passo a passo sobre esse registro, né? Então, é dentro do sistema PEC, a SUS, né, na APS, o sistema que a APS utiliza no município, vocês registram lá a atividade coletiva, sempre na realidade, em consonância de atividade coletiva, e não necessariamente de aplicação de dose, mas pode ser atividades de promoção, atividades de conscientização, atividades de verificação de caderneta, né? Então, essas atividades que têm o impulso da promoção à imunização. E aí, o Unicef é quem vai repassar para a gente essa informação. A gente está no aguardo, inclusive, desses próximos dias até a sexta-feira, que chegue alguma informação vinculada ao Ministério da Saúde daqueles municípios que já contemplaram. Agora, o que é importante? Precisam ser atividades registradas após a adesão ao selo Unicef, ou seja, realizadas no segundo semestre. Essas atividades precisam ter sido diretamente vinculadas ao segundo semestre, tá certo? Então, isso está bem claro, e a gente vai tentar ao máximo receber esses dados do Ministério da Saúde para apoiar os municípios na realização, né, daqueles que já realizaram. Mas o pessoal da saúde, isso não é novo, né? Não é novo, de fato, para o pessoal da saúde. Não precisa de registro em nenhuma plataforma específica do Unicef. Precisa no PEC e a SUS, né, na APS, o que vocês utilizam na unidade de saúde, nos registros diários, nas salas de vacina. É desse registro que os técnicos de saúde já conhecem muito bem esse impulso à imunização, tá? Pode passar, por gentileza, Flávio. PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola Campo e Água. Esse é um curso muito importante, que inclusive a gente está esperando o reporte aí nos próximos dias dos municípios que já bateram essa meta, porque tem uma especificidade, né? A entrega é para que pelo menos 5 profissionais do município realizem esse curso, e os profissionais sejam técnicos ou gestores da educação, né?
É um curso vinculado ao resultado sistêmico 4, nada impede que o mobilizador do resultado sistêmico 4 realize, ou outras pessoas realizem, mas vocês veem a especificidade do curso. Ele conversa diretamente com a área da educação, com as escolas, um programa direto voltado para as escolas. Então, é voltado a técnicos e gestores municipais de educação. E aí tem municípios com mais de 5 certificados, 6 certificados, mas não são de técnicos e gestores da educação. São de diversas outras pessoas, mas não de técnicos e gestores da educação. Então, é preciso que vocês fiquem de olho nisso, né? Façam esse acompanhamento, como é que está aí no município. Esse curso, na realidade, está no AVA, Milena. Ele está lá no AVA. Vocês não encontram muita dificuldade em entrar no AVA Unicef. Se vocês colocarem lá no Google AVA Unicef, quando vocês entram na página, automaticamente tem 5 caixinhas assim, tem selo Unicef. Quando você clica na caixinha do selo Unicef, automaticamente já abre todos os resultados sistêmicos. São várias caixinhas coloridas. Você clica no resultado sistêmico 4 e lá dentro tem o link do curso específico. O que é que a gente está pedindo? Que municípios que tenham territórios indígenas e quilombolas, principalmente voltado a essas escolas, indiquem, né, peçam a esses profissionais para realizarem. É muito importante que esse alcance chegue também nas comunidades indígenas e quilombolas, né? O próprio nome do curso diz Campo e Água. Então, precisam ser realidades para que o programa converse diretamente, né? O curso converse diretamente. E aí, na dimensão, Roniel pergunta, na dimensão de gestor e diretor, coordenador, sim, são técnicos e gestores, pode sim, tá? Pode sim a gestão da escola realizar também. É bom que vocês acompanhem esses certificados em breve, acho que nesses próximos dias a gente já vai estar começando a lançar. Os nossos professores também podem realizar sim, Ana Flávia, podem sim. Quando vocês leem técnicos, podem ser professores, coordenadores, né, secretários, as pessoas que estão diretamente no dia a dia das escolas, e isso é muito importante. Nos próximos dias, a gente já deve estar fazendo as estratégias que vocês já conhecem, né, que é o impulso dessas listas dos municípios que já alcançaram, aqueles que já chegaram nesse alcance, mas é bem importante que vocês monitorem, enquanto comissão e articuladores também, né, esses certificados. Renato, os técnicos do meio ambiente podem fazer sim, mas é importante que atinja a meta da entrega, que são 5 profissionais técnicos ou gestores da educação, tá certo? Vamos para frente. Curso do FIA. Quer falar um pouquinho, Marcos? Pessoal, sobre o curso do FIA, é algo também bem simples, a gente vem acompanhando o que os municípios têm conseguido, mas estamos preocupados com alguns que ainda estão engatilhando com essa demanda. Por que a gente fala que é simples? Basta acessar a plataforma do AVA, do Unicef, onde vocês já sabem que possui os cursos todos que a gente disponibiliza, né? E fazer a indicação que a gente orienta para quem deve fazer esse curso. E aí, para ser pontuado, o município ele precisa que 2 profissionais realizem e entreguem essa certificação. Nesse caso, especificamente, a gente está indicando que, preferencialmente, esses 2 profissionais sejam representantes vinculados ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Marcos, como é que a gente faz a comprovação dessa entrega? Precisamos inserir o certificado desses 2 profissionais, desses 2 representantes na PCJ? Não precisa. Contudo, é importante que vocês tenham esse certificado, porque, eventualmente, se a gente precisar deles, vocês vão ter lá arquivados, guardados para comprovação. Mas, Marcos, então, como é que é comprovada essa entrega? Como o AVA é uma plataforma que pertence ao Unicef, o próprio Unicef tem acesso a essas informações de saber quem foram as pessoas e quais municípios eles estão vinculados para, então,
ter lá a conferida de que a entrega foi realizada. Marcos, a gente fez o curso, mas o certificado saiu com algum dado equivocado, ou o nome do município não é esse, ou o nome da pessoa que fez o curso também está com um sobrenome errado. Tudo isso é possível, gente, de ser retificado, de ser solucionado pela própria plataforma AVA, tá? Ou vocês mesmos podem acessar o passo a passo referente aos dados pessoais de vocês, confirmar se realmente o nome do município está correto, se os dados pessoais estão com todas as letras corretas. É importante vocês saberem também que há um indicativo de, ao fazer o cadastro na plataforma, vocês utilizem o acesso de vocês pelo Gmail, tá? É uma indicação que a gente faz para não ter problemas no processo de cadastramento. E tenham cuidado na indicação do e-mail, para que não esteja faltando nenhuma letra e depois não tenha problemas no envio do certificado. Ah, Marcos, eu consegui, eu tentei, eu fui, acessei o passo a passo dos dados pessoais, mas ainda não consegui resolver o meu problema de alguma informação equivocada lá do certificado. Então, a gente vai lá acessar o suporte técnico do AVA. Vocês podem fazer isso, vocês mesmos têm acesso ao suporte técnico, que é lá em cima, no site, e informar o que está acontecendo para que eles, então, façam a orientação, repassem a orientação de como vocês devem proceder para fazer a correção dessas informações. Contanto que vocês, então, já indiquem quem são essas pessoas, monitorem se estão realmente fazendo o curso e solicitem o certificado, né, principalmente os articuladores, para que seja arquivado. Marcos, eu tenho um profissional que fez o curso, mas não está mais fazendo parte da equipe do Selo Unicef do meu município. Eu posso pedir para que outra pessoa faça? É interessante, tá? É interessante que você peça para que outra pessoa faça o curso, para que você contenha a garantia do mínimo de 2 profissionais. Pode fazer mais que 2 profissionais. Gente, a plataforma AVA é uma plataforma riquíssima de cursos maravilhosos que fazem parte da dinâmica nossa do dia a dia da gestão pública em várias temáticas, e todos nós somos convidados a fazer qualquer curso que ali esteja disponível. Certo? Valeu, Marcos. Deixa eu só dar uma informação, tem muita gente perguntando aqui no chat sobre a questão de vocês encaminharem para nós, arquivarem os certificados, né, na realidade, dos cursos realizados. Vejam, vocês não precisam mandar para a gente, nem postar em nenhuma plataforma, seja ela PCJ ou outro espaço. Não precisa, porque nós recebemos o reporte do próprio AVA, através do Unicef, com aqueles municípios que já chegaram a essas metas. Só que o que é que a gente orienta? É que os articuladores tenham esse acompanhamento em loco, porque pode ter indicação na realidade de pessoas para fazer esse curso que não concluíram, e você acha que ele já está feito, está resolvido, né? E quando vê lá não está contabilizado e não tem mais tempo hábil para realizar. Como também pode ter uma nomenclatura diferente, né? Como a colega estava dizendo. Na outra edição, na realidade, em outro momento de cadastro, né? O profissional era professor, e hoje ele é gestor da educação. Tem algum problema? Não tem problema, porque o curso é para profissionais da educação. Mas, se ele estivesse em outra área, isso iria afetar diretamente, né? Então, é preciso mudar lá, como o Marcos explicou, no suporte do AVA. Na realidade, nem precisa do suporte a questão dos dados. Isso. Você pode ir nos seus próprios cadastros, lá nos dados pessoais do AVA, e mudar essa informação, certo? Assim como também verificar se o nome do município saiu correto no certificado. Então, são esses detalhes que a gente pede para vocês acompanharem, porque, por experiência própria, são muitas situações, e às vezes a gente percebe depois uma especificidade e já não tem mais tempo hábil de fazer um curso novamente, né? Então, assim, foi muito triste na última edição ver diversos municípios que caminharam tão bem ter uma pontuação inferior por conta de cursos feitos fora do prazo, né? Por conta, na realidade, de profissionais que deixaram de cumprir aqueles cursos e atingir a meta, e fora, na realidade, como o Marcos bem falou, é uma plataforma riquíssima de conteúdos, e como diz uma grande colega,
salário indireto, né? Na realidade, a gente precisa entender o quanto é importante também estarmos nesse processo de capacitação constante. Deixa eu só chamar a atenção aqui, olha, para mais uma informação. Sim. Principalmente com relação ao curso do FIA, tá, gente? Prestem atenção se vocês estiverem fazendo alguma coisa nessa informação. Quando vocês forem fazer o cadastro para o curso do FIA, por exemplo, eu vou fazer esse cadastro, certo? Eu sou assistente social. Então, tem lá a opção assistente social. Só que o curso do FIA, a indicação é que seja preferencialmente representante do conselho da criança. Eu estou no conselho da criança, só que eu também sou assistente social. Mas como o certificado, ele pede que seja um representante do conselho, eu não vou colocar lá assistente social, eu vou colocar lá conselheiro municipal do direito da criança e do adolescente. Por quê? Porque, preferencialmente, a entrega está pedindo que seja esse profissional. A gente não vai identificar que Bruna Guimarães, ela é conselheira dos direitos da criança e adolescente, se ela preencher lá como assistente social. Ela precisa dizer no sistema que ela é conselheira. Aí a gente consegue entender que, de fato, o município cumpriu a meta. Então, quem já fez, voltem lá e verifiquem como está esse cadastro, para ver se o indicativo foi, de fato, como conselheiro municipal dos direitos da criança e do adolescente. E quem não fez ainda o curso, tenha esse cuidado na hora de fazer o preenchimento das informações dos dados pessoais. Sim, Mayara. Mayara está dizendo assim, mas preferencialmente não significa obrigatoriamente. Você está corretíssima, Mayara. A gente também concorda dessa forma. Mas, se você tiver a possibilidade de seguir pelo preferencialmente, acho que é mais interessante que você faça esse movimento. A secretária executiva do conselho conta também, Manu Ramos. É só na hora lá do cadastro, ela coloca lá como representante do conselho. Pode passar, por gentileza. Vamos embora. Vamos lá. Fórum comunitário. Vamos conversar sobre fórum comunitário. A gente passou um evento, um dia todinho com vocês, conversando sobre fórum comunitário, e não esgotam os nossos assuntos. Muitos municípios já realizaram, parabéns àqueles municípios que já realizaram, os que estão com esse agendamento também, prontos para acontecer. A gente está aguardando, né, na realidade, com muita expectativa, a realização desses fóruns. E para meus queridos, corajosos, ousados, que vão realizar fórum ainda dia 15, boa sorte, viu? Estaremos com vocês até o fim, mas porque vocês não colocaram uma data antes, meu povo amado? Vocês gostam de fazer com emoção, né? Mas vejam bem, até o dia 15/12 é também a comprovação na PCJ, sobretudo a comprovação. E aí, o que é que acontece? Após realizar esse fórum comunitário, vocês precisam reportar lá na PCJ, né? Colocar lá onde já tem o espaço, plano de ação municipal dos direitos da criança e adolescente. Já está lá aberto um espaçozinho para vocês interagirem no eixo de gestão e participação cidadã. Então, vocês precisam colocar lá o plano de ação municipal que foi construído para o fórum, no fórum, né? Nos pré-fóruns, nas reuniões preparatórias. Vocês precisam disponibilizar lá esse plano já pronto para que o Unicef, né, faça a validação posterior, que são aquelas fichinhas coloridas. Muita gente perguntando, Eulália, eu preciso reproduzir as fichinhas coloridas? Sim, é preciso que seja lá, nas fichinhas, na realidade, o plano de ação são as fichas, né? Então, por isso que a gente também ofertou para vocês, nos grupos, as fichas editáveis, para que vocês façam dentro do próprio documento. Já tem muita gente postando. Ontem, inclusive, a gente estava dando uma olhada na PCJ. Parabéns para os municípios que já postaram. E aí, junto também com o plano de ação no mesmo espaço, vocês precisam colocar o PPCA, que é o Plano de Participação Cidadã de Crianças e Adolescentes, né? No mesmo espaço. Claro, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade também.
E vocês precisam colocar lá no mesmo espaço. Não são entregas distintas, não é em espaços diferentes, é no mesmo lugar lá na PCJ. Pode e deve, Pedro, ser apresentado pelos próprios adolescentes no fórum, tá? Como também vocês precisam colocar lá, muitos municípios esquecendo, e a gente está deixando esse alerta aqui, o documento 4 do Guia dos Fóruns, nós também oferecemos essa ficha editável. Esse documento 4, gente, é o consolidado das fichas de inscrição. Vocês não precisam colocar lá na PCJ todas as fichas de inscrição escaneadas. Se teve 100 pessoas, 200, 300, não precisam. Vocês precisam consolidar essas informações, que é referente à participação, na realidade. Se vocês olharem as duas fichas, o documento 3 e 4, eles se espelham, né? E vocês precisam reportar essa quantidade, essa especificidade de participação no preenchimento do documento 4 e postar ele lá na PCJ. Para municípios que já postaram e não esqueceram esse documento 4, vocês precisam sinalizar para a gente. Porque a gente está olhando gradualmente isso e com certeza vamos reportar a vocês. Mas se vocês já perceberam, tendo em vista o tanto de municípios que a gente tem para olhar, se vocês já perceberam que esqueceram do documento 4, vocês precisam reportar para a gente. Porque se vocês me perceberem lá na PCJ, a partir do momento que vocês entregam, já não tem mais o espaço para a postagem, né? E aí a gente precisa devolver a atividade para vocês, para que o espaço de anexo abra novamente. E aí vocês incluem o documento 4 e devolvem para a gente. E isso de municípios que esqueceram, certo? Mas para quem está fazendo tudo certinho, então, checklist, o que é que tem que contar lá na comprovação do fórum? Plano Municipal de Ação, PPCA e documento 4, ok? Pode ser no PDF junto? Pode, mas também pode ser separado. O importante é que esteja no mesmo espaço, que é o espaço destinado. E aí, quando eu digo espaço, leia-se o campo de comprovação e anexo lá da PCJ. Porque tem muita gente que diz, lá tem o plano municipal, mas o PPCA eu coloco onde? Eu encaminho para onde? É lá. Vocês têm espaço para anexar várias coisas, como o Gilberto já mostrou numa live para a gente. Então, vocês podem anexar Plano Municipal de Ação, PPCA e o documento 4, por gentileza. Vamos pedir para o pessoal subir nos grupos novamente as fichas editáveis, tá? Johnny, o PPCA tem sim um modelo específico. Nós encaminhamos para os mobilizadores de adolescentes nas pastas, no primeiro ciclo presencial, como também tem no guia dos fóruns disponibilizado e no site. Não, menina, tem melhor que isso. Tem Flávio vai dar. Tem o link Flávio do vai dar modelo editável no grupo dos mobilizadores do NUCA, na descrição de cada grupo, tem 5 links lá, e um desses links está lá, é o modelo do PPCA editável. Vocês Não acerte não, só a mãe. fazer o download e editar, tá certo, Júnior? Não sei se você é mobilizador ou articulador, mas aí você passa pro mobilizador que ele já tem acesso a esse link, é só ele olhar lá. Flavinho arrasou, gente, ou seja, vocês nem precisam ir para a guia. Está lá na descrição do grupo dos mobilizadores, o documento já é editável, o PPCA, olha que delícia, né? Então, o restante dos documentos, a gente vai pedir para subir nos grupos, certo? Já foi encaminhado algumas vezes, mas hoje eu mesmo me encarrego de colocar no grupo dos articuladores, Alberto de Alagoas, coloco sim editável, e os demais, para que vocês tenham esse acesso. Documento 4, PPCA e Plano Municipal de Ação. Pelo amor de Deus, não deixem faltar nada. Até o dia 15, a gente consegue olhar e dizer para vocês. Depois do dia 15, a gente já não consegue mais. Certo? Não deixem passar isso. E para os meus queridos com emoção, que vão fazer o fórum no dia 15, pelo amor de Deus, concluindo o fórum, corram para a PCJ. Não deixem para 10 da noite, 7 da noite, 8 da noite. Plataformas ficam instáveis, principalmente quando os acessos são muitos. Então, assim, tenham muito cuidado nisso, né, na realidade, para não passar um perrengue maior na realidade do que deveria. Vamos para frente.
Exatamente, Johnny, são documentos distintos. O Flavinho, passa só aquele para eu poder depois voltar para Marcos, porque eu acho que essa pauta é mais extensa. Isso, do fórum. Ficou um Z ali que não era para ter ficado, mas vejam, é exatamente isso. O primeiro fórum, vocês têm que colocar lá o plano de ação, que é apresentado, né, no fórum para que seja aprovado. O PPCA também, que não tem aquele Z ali, foi uma edição, mas o PPCA também, que pode e deve, na realidade, ser apresentado pelos próprios adolescentes. Muita coisa bonita a gente tem visto nos reportes que vocês estão trazendo dos fóruns, nas postagens, né, lá no Instagram da Acerte, quando é recompartilhado, repostado. Muita coisa linda acontecendo de protagonismo com os adolescentes. E, na realidade, o plano de ação, sim, são as fichas, Johnny, coloridas, que estão lá no guia. O PPCA é um outro documento, que é específico de construção dos adolescentes com o mobilizador do NUCA, né? Esses são 2 documentos distintos, mas eles precisam ser postados no mesmo espaço lá na PCJ, porque é uma entrega única, junto também com o nosso querido documento 4, que é a consolidação. Ok? Brigadão. Marcela disse que eu não fui clara, não, que eu fui transparente, então tá tudo certo. Então, vocês entenderam. Tudo certo. Vamos para frente. Não, agora tu volta para Marcos falar do PPA. Chega, Marcos, assunto teu menino. Bem, gente, seguindo, a gente precisa ter uma conversa rapidona sobre o Uma coisa nosso... séria, né, Marcos? Olho no olho. sobre o PPA, porque a gente vem falando desde o início, né? Porque o PPA começou lá ali em meados de julho, as discussões junho e julho. Ele precisa ser enviado para a Câmara com a sugestão dos 3 artigos, que a gente também já disponibilizou para vocês, e eu estou preocupado porque tem chegado para mim propostas de PPA, e os artigos, eles tiveram suas redações alteradas. Pode alterar? Pode, mas precisa manter a essência da proposta de redação que a gente está sugerindo. E tem alguns municípios que as redações de seus artigos foram mudadas completamente e, dessa forma, não atende ao que a entrega está solicitando e vão precisar fazer a alteração, certo? O que é que vocês precisam entender dessa entrega? Primeiro, o articulador precisa conversar com a pessoa que é referência do PPA no município para saber o status dele hoje. Já está na Câmara? Já, mas não foi aprovado ainda. Ok, monitore essa aprovação para, assim que for aprovado, pegar o PDF dessa lei aprovada para ser inserido na PCJ. Marcos, é para inserir só o arquivo da lei? Não. É para inserir o arquivo da lei e o seu anexo. Qual é o seu anexo, Marcos? É exatamente o PPA, o arquivo maior, aquele bem grande que tem o orçamento de todas as instâncias e setores da administração pública. Então, você vai colocar o arquivo da lei mais o anexo dele, que é o PPA. O arquivo é muito grande, Marcos. Como é que a gente faz? Vocês podem utilizar de sites e aplicativos que compatibilizam o tamanho do arquivo antes de inserir na PCJ. Eu tenho feito isso, tenho indicado isso, e esse processo na internet é encontrado facilmente e de forma gratuita, certo? Marcos, o PPA foi aprovado sem os artigos. Como é que a gente faz? Mesmo sem os artigos ou com os artigos não atendendo à redação orientada pelo DICEF. Vocês vão precisar, junto ao executivo, ou seja, ao gabinete do prefeito, encaminhar um documento solicitando essa inclusão na lei, certo? Então, esse trâmite, ele é sempre entre o gabinete do prefeito com a Câmara de Vereadores. Por quê? Porque é a Câmara que aprova essa lei e, para a gente, só vai ser validado o arquivo que está anexado na PCJ aprovado pela Câmara. Tá? Não adianta, tem muitos municípios me encaminhando para eu dar uma olhada
e já incluindo o arquivo na PCJ. Quando eu vou olhar lá, está escrito PL, projeto de lei. Projeto de lei indica que a lei não foi aprovada ainda. Então, mesmo o PL estando com os artigos tudo certinho, não vai ter a validação, porque é preciso inserir o arquivo aprovado na PCJ. Ok, pessoal? Podemos seguir. Deixa eu ver se temos alguma dúvida. Dá uma olhadinha nessas dúvidas, o chat, acho que é bem Estou olhando aqui. Tem um aqui que a Zênia fez. Bom dia. Eu enviei ontem apenas a lei. Como posso enviar o anexo do PPA? Você pode fazer o mesmo procedimento antes de enviar. Você faz a compatibilização do arquivo para ele diminuir de tamanho, aí salva o arquivo compatibilizado, vai na PCJ e inclui novamente naquela parte onde tem o PPA, você pode incluir novamente o anexo sem problema nenhum. Agora, Marcos, eu acho que como Zênia, no caso é Bom Jardim, Pernambuco, se ela entregou, está fechado o campo dela para inserir. Eita, fechou. Lá, devolver a atividade para ela para liberar novamente. Coloca só aí no radar. Eu vou anotar, então, Zênia de Bom Jardim, não é isso? Eu vou devolver o arquivo para você e, dessa forma, vai abrir a opção para você inserir novamente, tá? A Cristina está perguntando como deve ser a designação da pessoa de referência do PPA. Geralmente, essa designação é feita por algum profissional que tem intimidade com a temática. E esses profissionais estão, geralmente, nos municípios vinculados ou à Secretaria de Finanças, ou à Secretaria de Administração, ou ao próprio gabinete do prefeito, porque muitas vezes é contratada uma assessoria técnica específica para tomar conta do PPA. Então, o articulador, a articuladora precisa verificar internamente ali na prefeitura quem seria esse profissional, tá? Tem algumas pessoas perguntando como faz contato comigo. Gente, no canal da A7, vocês sabem que é um canal automático que tem ali o uso de IA. E aí, quando a gente coloca a opção 4 lá no canal, o seu atendimento vai direto para mim. Então, anotem esse procedimento. Vocês podem falar comigo lá no canal da Acerte. Daqui a pouco, o Karina vai colocar o número novamente para vocês salvarem. Vocês falam com a gente como se fosse um aplicativo de texto, um WhatsApp, por exemplo, né? E a gente vai conversando por ali. É importante reforçar duas coisas para essa comunicação no canal da Acerte. Primeiro, o canal não aceita fazer ligações, tá? Se você tentar, vai parecer que a gente não está atendendo. Na verdade, a gente não consegue atender a ligação. Só é disponibilizado a via de mensagem de texto e mensagem de voz. Uma outra questão que vocês precisam saber sobre o canal da Acerte. Nós não conseguimos atender todo mundo ao mesmo tempo, porque não é uma central de atendimento. Eu preciso atender as pessoas a partir da ordem cronológica que elas chegam para mim. Então, nesse período de entrega, é muito comum que esse atendimento demore mais que o habitual. Eu só peço que vocês aguardem, porque a gente tem estendido, inclusive, o horário de atendimento para dar conta de falar com todo mundo. Falou comigo, eu mandei mensagem, eu fico aguardando vocês me responderem, não tem problema, tá? Mas me respondam. Do mesmo jeito, se vocês falarem comigo e eu responder, e vocês falarem novamente com alguma outra dúvida a mais, aguardem que eu vou voltar lá na mensagem de vocês para saber que mensagem a mais vocês me encaminharam para a gente seguir com esse diálogo. Às vezes, a gente tenta manter um diálogo com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo para otimizar. Então, nessa dinâmica de atendimento, o segredo é ter paciência. A gente vai atender todo mundo, tá bom? Marcos, só uma pergunta aqui que eu consegui consolidar, que é da Isabel Martins, da Fabiana Martins e da Isabel. Caso os vereadores não aprovem a tempo, como é que o município deve fazer?
Perfeita pergunta. Não tem essa opção, gente. A Câmara de Vereadores ele precisa aprovar o orçamento até o final do ano. Por isso que o prazo que vocês estão olhando aí no slide está 31 de dezembro. Eles têm que aprovar. Tá? Então, não existe essa opção de não aprovação. Ok? Agora, obviamente, né, se em alguma situação aconteceu algo e mesmo no dia 31 não foi aprovado, tem como vocês provarem para a gente que foi um movimento de não aprovação do município. Então, isso entra no cenário da exceção. Aí vocês me procuram, mostram para a gente que, de fato, não foi aprovado, mesmo sendo no dia 31, e a gente vai dar as orientações e indicações de como vocês devem proceder. Fiquem tranquilos com relação a isso. Sayonara está perguntando, deixa eu ver se entendi. No caso, tem que postar a lei com o anexo que consta toda a questão orçamentária. É exatamente isso, Sayonara. Às vezes, Sayonara, é um arquivo PDF só, a lei e o PPA. Às vezes são arquivos diferentes. Quando são arquivos diferentes, dá para compatibilizar só o arquivo do anexo, que é o PPA, que é o maior de todos. Se não, você pega um único arquivo, joga lá no site de compatibilização e depois que ele for reduzido, insere lá na PCJ. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem muita gente pedindo, Marcos, para você dar uma olhada se está correto, tudo. Se vocês já postaram na PCJ, Marcos começa hoje um movimento de observação na realidade de quem já postou na PCJ e vai começar a dar algumas devolutivas a vocês. Isso. Assim como também nos fóruns, eu já começo hoje também, junto com outros colegas, Flávio, Karina, Rafael, a dar essa olhada e fazer essas devolutivas para vocês também, certo? A gente já está se organizando para isso. Isso. Prestem bastante atenção no e-mail que é vinculado à PCJ. Vocês vão receber mensagens nossas, ou dizendo que está tudo ok, pessoal, recebi o documento, está tudo ok, confirmo o recebimento. Ou a gente vai fazer a mensagem dizendo, verifiquei que o artigo não é compatível com as orientações, estou devolvendo para providenciar os ajustes. Quando isso acontecer, vocês têm até 31 de dezembro para ajustar e inserir novamente o arquivo ajustado. Tá? Depois desse prazo não vai ser possível. Por isso que a gente vai começar esse movimento hoje. Então, a partir de hoje, todos os dias, eu vou estar observando os arquivos que vocês inseriram já na PCJ. Ontem, tivemos reunião e já verificamos na PCJ que muitos municípios dos 3 estados, Alagoas, Paraíba e Pernambuco, já inseriram seus PPAs. Então, a gente já vai começar a observar esses que já estão inseridos. Então, quem não inseriu ainda, verifique na Câmara, corra para inserir, porque se tiver algum ajuste para fazer, a gente já vai dar um indicativo para vocês fazerem. Ok, pessoal? Lembrando, hoje são 3 de dezembro. O processo de aprovação, na maioria dos municípios, pela Câmara de Vereadores, começa agora. Começa sempre na primeira semana de dezembro. Não é o mesmo para todos os municípios. Tem município que vai ser na segunda semana, tem município que vai ser na terceira, e tem município que vai ser realmente na última semana de dezembro. Por isso que os articuladores que aqui estão precisam começar a monitorar a Câmara de Vereadores para saber quando vai ser a sessão de aprovação do PPA. Tá bom? Marcos ou Eulália, tivemos aqui 3 pessoas perguntando porque fizeram um curso na plataforma, mas se identificaram de outra maneira, né? Por exemplo, um é assistente social, mas também está no Cumbica, mas na hora não se identificou como Cumbica. Então, a pergunta é a seguinte, de todos: tem como alterar isso na plataforma? Tem sim, Karina. É só ir lá nos dados de cadastramento e fazer a alteração. Caso não consiga o certificado, siga sendo emitido com a opção de assistente social, sei lá de qual indicação for feita, então vai lá no suporte técnico
da própria plataforma que eles fazem a alteração. E, na realidade, assim, como eu estava dizendo aqui, eu esqueci agora quem foi que me perguntou. Quixaba também perguntou. Isso. Eu estava falando com alguém aqui, mas vejam, a colega estava dizendo que ela é articuladora e também é membro do CMDCA, e ela fez o curso, né, porque era preferencialmente. Só que lá saiu o certificado dela como articuladora. Ela perguntou se deveria, na realidade, trocar lá os dados. Eu não acho interessante para articulador trocar os dados, porque, na realidade, vão ter ainda outras obrigatoriedades de curso, ou de outras atividades que são para articulador. Então, você pode mobilizar uma outra pessoa do CMDCA para realizar, né, ver um outro companheiro para realizar, sem necessariamente estar nessa mudança sempre de dados lá, né, de função ou de organização. É porque, no caso de Najara, ela, além de articuladora, ela também é presidente do Conselho Municipal. Exatamente. E aí, o que é que acontece? Se outro colega puder fazer também, Najara, fica tudo certo, tá? Mas a gente vai dar, nos próximos dias vocês vão conseguir sentir, porque a gente já vai reportar alguns municípios que já bateram essa meta. Com certeza, a gente já está trabalhando. Encerrou-se as entregas do 28, a gente já está com tudo nas entregas do 15, ok? Vamos para frente. E aí, Flavinho? Marcos? Antes de começar com o Sípia, gente, eu estou aqui vendo umas mensagens de um pessoal me pedindo o modelo dos artigos. A gente tem como enviar, eu tenho um modelo, inclusive, de um ofício já pronto, que vocês podem usar esse ofício, nele já tem os artigos com a redação tudo certinho. Então, deixa eu ver aqui, Laerte, fala comigo no canal Acerte, opção 4, ou então, se tu acabar caindo em Karina, ou qualquer outro nosso colaborador, vocês podem pedir para transferir para mim, que eu tenho esse arquivo com o modelo das redações do ofício, das redações do artigo, perdão, para que vocês possam inserir lá no PPA de vocês. Fiquem tranquilos que isso a gente tem sem nenhum problema. Para quem ainda não fez ou fez de forma equivocada, ainda dá tempo de fazer essa alteração para vocês pontuarem com essa entrega, tá certo? Mas vamos seguindo, vamos falar do CIP, inclusive tem até uma pergunta perdida aqui no chat sobre ele, eu estava até separando, achei. E a Auricélia, já eu respondo, Auricélia, o que é que vocês precisam entender sobre essa dinâmica do sistema do CIPIA? Primeiro, nós começamos, prestem atenção, que são muitas informações, tá? Nós começamos a edição com 2 entregas obrigatórias e pontuadas. A primeira entrega era de adesão ao sistema CIPIA. E a segunda entrega era de cadastro/atualização dos conselheiros tutelares titulares no próprio sistema. Ao longo da entrega, o Unicef entendeu que seria interessante que a entrega referente à adesão ao CIPIA mudasse de status, deixasse de ser obrigatório para ser recomendado. O que é que muda na prática? Não há pontuação. Os municípios podem e devem sim fazer adesão, mas não vão pontuar. Tem que fazer a adesão? Gente, estamos falando de um sistema que está relacionado à garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, um discurso já batido. A gente tem que fazer adesão ao sistema. A diferença é que, com o status de recomendação e não mais de obrigatório, não é pontuado. Tá? Dessa forma, a gente precisa correr atrás do cadastramento/atualização dos conselheiros tutelares no sistema. Ah, Marcos, eu já estou utilizando o sistema. Eu preciso atualizar. É importante que cada conselheiro tutelar verifique lá nos dados pessoais se seus dados estão corretos, se mudou alguma coisa.
e ter lá a impressão, a comprovação de que está tudo ok. É para colocar em algum lugar na PCJ? Não. O Ministério de Direitos Humanos vai encaminhar relatório para a gente, informando que esses dados estão atualizados. Marcos, mas eu não fiz adesão ainda. Eu consigo fazer esse cadastramento, essa atualização? Consegue. São processos diferentes, tá? O cadastramento, ele tem uma relação direta com o próprio conselheiro tutelar. Ele, por meio de sua senha no acesso.gov.br, vai solicitar o seu acesso ao CIPIA e, nessa solicitação, deve encaminhar 2 documentos. O RG ou documento oficial com foto, mais a sua portaria designando e autorizando sua vinculação como conselheiro tutelar, vinculada à administração pública assinada pelo Executivo. É essa portaria que juridicamente vincula, dá direito para que esse acesso seja permitido. Marcos, quem é que dá esse acesso? A coordenação estadual do CIPIA no seu estado, certo? É ele, é ela que vai permitir esse acesso. E toda questão relacionada ao manuseio, à gestão, a como se deve utilizar, a capacitação do CIPIA também deve ser feita contato com a coordenação estadual do CIPIA no seu estado. Então, recapitulando, na prática, o que é que vocês têm que fazer hoje sobre o CIPIA? Fazer uma reunião com os conselheiros tutelares de vocês para monitorar, averiguar se o cadastro de todos os 5 estão corretos e atualizados. Ponto. Não é para postar nada na PCJ, não precisa. Mas se eu quiser, eu posso guardar um arquivo provando que foi atualizado? Sim, pode e deve. O próprio sistema tem lá, vocês podem dar um print e mostrar. Eu recebi, inclusive, ontem de um município, um PDF, onde ele provou, através do CIPIA, do lado esquerdo, tem o nome de todos os conselheiros tutelares, e aí tem lá indicando eles quantos registros foram feitos por eles ao longo do seu manuseio, e através disso a gente consegue fazer a identificação de que está tudo certo, de que está tudo atualizado. Ok? Marcos, existe na linha de base um indicativo, ainda em relação ao CIPIA, sobre o preenchimento, registro de atendimentos / encaminhamentos feito pelo Conselho Tutelar. Está vinculada a essa meta? Está vinculada ao resultado sistêmico 3, sim. Tá? Mas essa linha de base que está posta para o registro, vocês têm que tomar um cuidado apenas. Não se trata meramente do conselheiro tutelar fazer o registro dos seus atendimentos no sistema. Para pontuar, precisa ser registros relacionados a violências física, psicológica e sexual. Certo? Então, é esse monitoramento que vocês vão fazer. Mas, Marcos, dia 15 já está agora, como é que eu vou conseguir registrar esses atendimentos de casos específicos de violência? Nessa demanda do registro, que está vinculado à linha de base, não é para agora. Para o dia 15 de dezembro, a entrega que deve ser feita é exclusivamente o cadastramento / atualização dos conselheiros tutelares no sistema. A Auricélia pergunta sobre o CIPIA. Os conselheiros de Princesa Isabel estão tudo ok. Aí tem uma adesão, mas nesse caso precisa estar ok com essa adesão, não é isso? Sim. Se está tudo ok, se é um município, inclusive, que já veio de outra edição, o sistema já está posto, já está tudo ok, basta você dar uma conferida com cada um deles, porque o seu acesso
é um acesso individual, se os dados pessoais, se está tudo cadastrado, se está tudo atualizado lá no sistema. Ô, Marcos, e se eu precisar atualizar uma informação? Eu tenho que recorrer a você, ou à coordenação estadual, ou ao Ministério? Não. O próprio acesso individual do conselheiro tutelar pelo gov.br, no CIPIA, permite, numa aba lá em cima, que ele acesse os dados pessoais dele e ele ou ela faça sua atualização ou sua correção. Não precisa acionar a gente, não precisa procurar a coordenação estadual, não precisa vir no canal Acerte falar conosco para pedir autorização, para dizer, perguntar, não precisa. O próprio conselheiro, a conselheira pode fazer essa alteração. Temos algumas outras perguntas, eu não estou conseguindo visualizar. São geralmente perguntas sobre isso, Marcos, se está tudo ok, se os conselheiros devem ter casos registrados por eles no CIPIA já. Gente, é importante que algumas perguntas já sobre indicadores, a gente vai trabalhar sobre isso posteriormente, e talvez trazer algumas informações mais detalhadas aqui de indicador, confunda um pouco, né, com a entrega do momento, mas chamar esse convite, né, Marcos, na próxima sexta-feira, a gente já divulgou para vocês, inclusive vamos estar divulgando, a gente vai ter um momento para as dúvidas sobre o resultado sistêmico 3, especificamente CIPIA, né? Então, está feito o convite, em breve vai o link para os grupos, com o comunicado também, nessa sexta-feira agora, e vai ser uma oportunidade muito boa de vocês tirarem essas dúvidas, ouvirem mais também sobre as atividades vinculadas ao CIPIA, e teremos a presença também do Unicef conosco, tá bem? Então, eu aguardo vocês lá na sexta-feira, 9 horas, a gente tem esse encontro marcado, lembrando que a temática é exclusivamente sobre a entrega do CIPIA, tá? Só uma última pergunta, Eulália. Daniela Santos pergunta se todos os conselheiros devem ter casos registrados por eles. Gente, pela dinâmica do próprio Conselho Tutelar, eles costumam fazer uma organização para que as demandas sejam divididas de igual forma entre eles. Dessa forma, é necessário, sim, que os registros sejam feitos por todos, porque se eu sou conselheiro e Daniela é conselheira, eu atendi, ela também atendeu, por que é que eu não vou registrar? Não existe a opção de não registrar. O CIPIA, ele é uma atribuição, ele é uma ferramenta que se tornou uma atribuição do conselheiro ou da conselheira tutelar. É preciso registrar, faz parte das atribuições dos conselheiros tutelares. Podemos seguir? Podemos. Acho que os próximos são slides que já tinha, com tudo que você explicou. Só os contatos dos Dá uma passadinha, só para a gente ver. coordenações estaduais. Cadastro você já explicou, né? Pronto. Isso. Nossos canais que vocês já têm, aí eu vou fazer um combinado com vocês agora. São 10h15. A gente tem 7 pessoas com mão levantada. O último é Renato Lins, tá? A gente encerra em Renato com essa mãozinha levantada, ok? Se houver tempo hábil, a gente atende os demais. E se forem dúvidas ou que a gente já respondeu, por gentileza, baixar a mão, a gente agradece. Mas vamos lá, vou abrindo um por um para vocês e a gente vai liberando. Deixa eu só criar essa última dúvidazinha aqui de Marilene. Ela está dizendo que sobre o documento 3 do fórum, precisa escanear todos os membros presentes? Não precisa, gente. Vejam, vocês vão observar essas fichas de inscrição, contabilizar elas e espelhar no documento 4. Traduzindo, vou explicar para vocês. Quando a pessoa que foi para o fórum preenche a ficha de inscrição, ela coloca lá de onde ela é membro, os dados dela, tudo. No documento 4, vocês vão observar que tem, assim, representantes numa coluna e quantidade na outra. Então, quantas pessoas da educação? Vocês colocam lá o quantitativo. Quantas pessoas da sociedade civil? Vocês colocam lá o quantitativo. Então, é isso. E os dados que tem acima, de onde aconteceu o fórum, horário, articulador e tudo, e é o documento 4. Esse preenchido e postado. Não coloquem 300 fichas escaneadas lá na PCJ, não, pelo amor de Deus, tem necessidade não. Viu?
Pode falar antes de eu abrir aqui os microfones. Marcos? Está fechado teu microfone. Só para avisar, pessoal, que enquanto as perguntas vão sendo feitas, a gente está aqui acompanhando o chat e respondendo também, certo? Fiquem à vontade. Isso. Vamos lá. Olha, enquanto você abre, eu vou dar algumas orientações. Primeiro, gente, a gente já disponibilizou no chat o link para a lista de presença. Caso não consigam abrir pelo celular, copie um link, coloque no computador, que aí abre normalmente, certo? Essa sala aberta, como vocês sabem, todas as nossas estratégias online é gravada e será disponibilizada nos grupos posteriormente. Não se preocupem. Quem chegou posteriormente, quem não conseguiu assistir nesse momento, nós iremos disponibilizar nos grupos de articuladores dos estados. Vamos lá. Bruna, seu microfone está liberado, querida. Bruna, de Pão de Açúcar. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é sobre a questão da busca ativa. Escolar? Não, da questão da vacina, do resultado do sistema Tá. único. Sim. Quer dizer, o rei da busca ativa não está aqui hoje, não. Deixa eu te perguntar. As vacinas que foram realizadas em casa, tipo, eles fizeram buscativas de crianças que estavam com vacina atrasada em casa, entendeu? Aí, no caso, quando eles forem registrar, tem que colocar como atividade coletiva ou buscativa em casa, assim, que a vacina foi feita em casa. Buscativa. Atividade coletiva é numa outra forma. E quando, de fato, a gente reúne várias pessoas num só intuito, aqueles que são visitas domiciliares, na realidade, ou a vacina feita em casa, não é atividade coletiva. Pelo que eu entendo, pode ter uma outra interpretação. Mas o interessante é que sejam registrados, de fato, como buscativa, né? Certo, mas se for registrado dessa forma, já conta para o indicador. Já, né? Na realidade, na referência da polio, né? Porque o Unicef está trabalhando com a polio como indicador. Certo. Viu? Entendi. E na questão de, tipo, foi administrado vitamina A nas escolas. Isso conta como atividade coletiva, não é isso? Sim. Aí conta também para esse indicador? Na realidade, o indicador não, porque o indicador é poliomielite. É a vacina de polio, as 3 doses da polio. Certo. Mas aquelas ações de extramuro que vocês falaram? São essas ações que são realizadas ou em escolas, junto com o PSE, ou em feiras livres, ou nas praças, ou às vezes num dia de CRAS, né? Num dia de ação, na realidade. São atividades extramuro. E coletivas, né? Elas têm esse intuito da intersetorialidade e da coletividade. Então, elas precisam ser, não necessariamente de aplicação de vacina, mas elas podem ser de verificação de caderneta, ou de promoção à imunização, de conscientização dos pais. São essas atividades. O pessoal do PSE já tem prática com isso, de salas de vacina. Acho que é importante você dar uma conversadinha com eles para ver até... Com certeza, como também é uma exigência e prerrogativa do próprio Ministério da Saúde, eles já devem fazer esse acompanhamento, com certeza. Certo. Aí, no caso, se eles já fizeram e se a vacina já está ok, então a gente já atinge esse indicador. Dá só uma checadinha se essa atividade foi realizada no 2º semestre e o registro dela aconteceu lá no PEC. Porque são ações feitas a partir da adesão do selo. Certo. E, no caso, as vacinas que contam Para o indicador é a poliomielite. O Unicef está trabalhando com a vacina da polio, as 3 doses completas. Certo. Tá bom. Outra dúvida é sobre o documento 4. Eu já revirei esses grupos e não encontrei esse documento editável. Teria como vocês mandarem? Vou colocar hoje em Alagoas, assim que eu sair daqui. Já me comprometi com o Alberto, agora com você. Eu saio daqui e já coloco no grupo de Alagoas, viu? Tá certo. Tá bom. Obrigada. Só era isso. Nada, Bruna. Tchau. Deixa eu ver quem é o próximo aqui para eu liberar. É Dilma. Vou liberar teu microfone aqui agora, Dilma. Eu tenho que liberar um por um, gente, porque quando a gente libera todos, fica sempre ruído de outras pessoas com o microfone aberto. Fica difícil de ouvir. Oi, Dilma, pode falar? Oi, linda, bom dia. Gente, vou ser bem objetiva, porque eu estava aqui com 8 questionamentos, ficaram 3. Muito obrigada.
A Gente, ó, gente tá bem, viu? vocês são demais. Às vezes sou eu que não entendi, vocês já explicaram, mas enfim, bem rapidinho. As fichas que estão lá no nosso guia do fórum, né, do fórum comunitário, Sim. aquela um não entra também, né? Porque eu pensava que aquela um entrava, aquele é só para nos nortear, né? Exatamente, são das reuniões de Pronto. pré-fórum, né, na Show. realidade. Passamos essa. Aí vem, eu tenho que fazer um contexto histórico bem rapidinho sobre o medidor da educação. Olha Sim, só, sim. nós temos 13 escolas. Dessas 13 escolas, quando eu fui ver, só 5 tinham falado que tinha internet. Então, eram as únicas que precisaria ter o medidor, digamos, né? Vocês acreditam que as outras que não precisavam estavam ok, e dessas 5, 4 não estavam? Eu fiquei louca. Aí Rafa falou, olha, se não fosse só 5, você já estaria nos 70%. Eu quase, como diz aqui na parede, quase tive uma biloura, né? Enfim, aí o que ocorre? A gente foi correndo, e eu sem saber o que era, porque estavam instalados, entende? Aí a gente só teve condições de resolver quando ele passou aqueles 2 passos, né, para tipo, avaliar o que foi e tal. Aí o que acontece? Ok, quando foi no último dia 28, a gente desinstalou, porque teve uma escola que era na zona rural, nós desinstalamos e instalamos de novo. Só que aí o que aconteceu? Ficou tudo ok, mas a primeira, como é que se diz? A primeira leitura foi para o dia 29. Aí eu gostaria de pedir que vocês revessem isso, porque assim, a gente não queria ser prejudicada nesse sentido, entende? Uhum. Se fosse possível. O que é que eu peço para você? Rafael não está aqui na sala hoje, justamente porque ele está em outra atividade externa, aqui na Paraíba, inclusive, com a buscativa escolar. Se você puder, reporta um e-mail para a CERT com essas especificidades, eu encaminho para Rafael com a área, só para a gente deixar registrado e fazer essa observação e devolver para vocês também. Pode ser? Pode, eu só queria saber se o que vale é quando foi instalado, porque lá consta que tudo ok, dia 28, que foi o último dia, mas aí ficou... Ele tinha que ter, pelo que eu entendo, ele tinha que ter pelo menos 6 horas, né, a partir da instalação. Mas foi, isso tem. Gerar a conexão, exatamente. A gente estava até esperando o último reporte do Unicef. Com relação a isso, né? Exatamente, eu teria que checar com o pessoal do monitoramento se ele chegou. Porque quem tem mais propriedade mesmo é Rafa, que acompanhou a entrega. Ele não está aqui hoje, Edilma, mas eu peço para ele entrar. Não tem problema, não. Manda por e-mail também, para a gente dar Mas essa aí você fica a minha aflição, né? Eu fiquei muito com relação a isso, mas tudo bem, farei. A outra, aquela live da agenda transversal, a gente estava em reunião do selo Unicef, aí eu não pude assistir. Ela foi gravada? Já está disponível? Está no YouTube já, do Unicef, é só entrar que está lá já. Pronto, ok. A última pergunta, gente. Na hora que Marcos estava falando, a questão do PPA e do LOA, tem que ser as duas, a LOA, tem que ser as duas? Ou é só o PPA que coloca lá na PCJ? Marquinho. Porque... É o PPA, Edilma. Só o PPA, Marquinhos? Hoje o que está tramitando é o PPA. Ah, pronto, porque a gente já tem no Diário Oficial o PPA, então estamos ok. Ok. Gente, muito obrigada. Um abraço, tchau. Nada, querida, um abraço. Aproveitando a pergunta de Edilma, eu fui dar uma olhada nessa pergunta aqui de Isabel sobre onde tem lá no documento 4, tem nome do articulador, né, quantidade. Vocês, se tiver digitável, vocês podem colocar lá o nome do articulador onde está, porque é uma única pessoa, e o quantitativo do lado, ou seja, né? Do mobilizador de adolescentes também. Dos secretários, vocês também conseguem. Agora, se tiverem mais líderes comunitários, presenças de sociedade civil, outras instâncias, aí, de fato, na coluna de quantidade, é quantidade, não precisa dos nomes, tá? É o quantitativo, quantas pessoas presentes. Vamos para o próximo. Aqui, quem está com a mão levantada é Lucileide Brito, acho que é São José do Belmonte. Vou liberar para você aqui agora o microfone, querida. Só um minutinho. Liberada. Pode falar. Lucileide, está com a gente? São José do Belmonte. Lucileide? Está liberado o teu microfone. Lucileide? Vou passar para o próximo. Passei, que é Meire.
Tá com boa visão, mas eu vou liberar agora, viu, Meire? Um minutinho. Liberado, Meire, seu microfone. Bom dia, minha gente. Marquinhos, só para ficar claro que eu fiquei na live hoje só para ter essa dúvida a respeito do termo de adesão. Não vai ter mais, é isso pelo que eu entendi, e não precisa constar no PPCA, né, no Plano pelos Direitos da Criança e Adolescente, mais essa ação, é isso? O termo de adesão do CIPIA, você está falando? Isso. Não, ele segue acontecendo, ele só não é mais pontuado. Ah, ok, então a gente Agora, deixa ele lá. Os municípios que já possuem o sistema, que já gerenciam, ele não precisa se preocupar com isso, porque o sistema já está acontecendo. Ok, Tá? tá bom. A adesão efetiva, ela só precisa ser feita para quem ainda não tem o sistema. Mas, lembrando, isso não impede que os conselheiros solicitem seu acesso junto à plataforma GovBR. Ok. Tá bom? Meu fora é amanhã, tá? Eu ia convidar vocês, mas não acho que não dá tempo de vocês virem. Ô, rapaz, se tivesse formalizado, a gente tinha dado do jeito. Obrigado, viu, meu amor? Rapaz. Vamos falar com você. Vai ser lindo. Deixa eu liberar aqui para a Lucileide. Ela disse que o microfone não estava liberado. Está liberado, minha flor. Deixa eu liberar mais uma vez. Conferir aqui. Ó, tá liberado como organizador. Você teria que abrir aí o teu microfone. Você consegue? Tá liberado. Se você conseguir, você me fala. Renato, você é o próximo. Rio Largo, Alagoas. Só um minutinho. Cadê Renato? Tá aí, Renato, liberado. Meu fórum comunitário foi dia 1º. O que é que acontece? Você sabe que Rio Largo é a primeira adesão e tudo isso para mim é novo. E assim, é um rios que eu estou tendo muita dor de cabeça de fazer a comprovação do meu fórum. Então, queria pedir a ajuda da ACERT que me ajudasse. Certo, vou pedir para entrar em contato sobre isso com você, viu? Então eu mesma falo com você para a gente tirar as dúvidas se forem mais detalhadas. Ok? Lhe chamo lá no canal e a gente conversa. Pode ser? Pode sim, Eulália. Obrigado, viu? Nada, meu querido, combinado. Roniel, vou liberar seu microfone agora, Roniel. Liberado, Roniel. Olá, bom dia. Consegue me ouvir? Consigo sim, bom dia. Estou com duas dúvidas. A primeira é referente ao plano de ação e o plano de participação. Uhum. A primeira situação é a seguinte: temos que seguir criteriosamente aquela ficha, o modelo, ou podemos adaptá-la? Por quê? Porque pegamos a matriz dela e construímos um plano dentro do Docs. E esse plano foi essencial para as discussões dos grupos e o preenchimento daquele material. Só que ele não segue a matriz, o modelo. Ele segue o princípio. Então, o indicador, o que temos hoje, a nossa meta, as atividades. Então, por exemplo, as atividades dividimos em capítulos e dentro do alcance dessa atividade colocamos as subatividades, entendeu? Então, temos uma atividade maior, que é o que a Unicef obriga, né, de acordo com ela busca, na verdade, não é obrigar, ela busca, e dentro dessa busca, o que o município pode fazer para alcançá-la. Então, construímos dessa forma. Então, temos um total, junto com o PPCA, de 42 páginas. Aí, eu vou precisar rever esse material, porque ficou tão bem fechado, que seria uma perda para a gente refazê-lo e padronizá-lo. Qual é teu município, Roniel? E lá, Alagoas. Tá, eu vou te chamar no canal para dar uma olhadinha no documento, porque a orientação que a gente tem do Unicef é de fato que sejam as fichas, né? Uhum. Mas aí eu vou dar uma olhada no documento. As fichas, ela só amplia as fichas, entendeu? Pronto. Eu dou uma olhadinha nesse documento e a gente conversa, viu? Aí, outra coisa, além das atividades propostas para o NUCA, nos 4 eixos, os adolescentes, de acordo com a problemática, trouxeram mais algumas estratégias. Um dos exemplos foi trabalhar a questão do vape,
né, a utilização do cigarro eletrônico nas escolas. Então, eles levantaram essa problemática e pediram para adicionar dentro do plano de ação deles. A gente pode colocar também, já que foge da temática proposta pela Unicef? Pode sim, Roniel, e na verdade não foge, porque uma das temáticas que está lá no plano é saúde integral e integrada dos adolescentes. Certo. Pronto, então eles trouxeram uma subtemática mais direcionada, então podemos adicionar também, né? Sim, e na realidade, mesmo que não tivesse relacionado aos temas que estão lá no modelo do plano, no final do plano tem tema livre, que o NUCA pode propor. Ok, pronto. Então eles liberdade eles trouxeram 2 temas que pediram para adicionar dentro do plano deles. Então, eu posso adicionar também. Por isso que eu fiquei meio perdido nessa questão da estrutura. O norteador é excelente, porém, se a gente ficar restrito a isso, eu fiquei muito preocupado. A segunda pergunta é a seguinte, é a comprovação do fórum. A comprovação do fórum é só responder o material, não tem que elaborar relatório, não tem que lançar a programação, não tem que fazer nada, não tem que colocar registro, nem vídeos, nem nada, minha gente, na ficha 4, no documento 4. Na realidade, não tem uma obrigatoriedade, né? O preenchimento daquela ficha, do documento 4, junto com o plano de ação e o PPCA, contempla a entrega. Mas tem muitos municípios que colocam a lista de presença, colocam um anexo com um relatório, algumas fotografias, fiquem muito à vontade para isso. Só não esqueçam desses 3 documentos, tá certo? Ok. Pode ser todos juntos em um arquivo único, não é isso? Pode sim. Fica melhor, né? Ok, fechado então. Agora eu vou te chamar no canal para dar uma olhadinha, tá certo? Ok, fico no aguardo. Obrigado, viu? Dúvidas tiradas. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Vamos lá, Janaína Macaparana. Só um minutinho. Vou liberar teu microfone. Liberado, Janaína. Só você abrir aí o microfone. O microfone está fechado, Janaína. Agora sim. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Então, uma das dúvidas minhas é sobre o curso do FIA. É até quando, Marcos? A conclusão do curso. Seu microfone está fechado, eu não estou escutando, não. Eu vou só confirmar para dar a data exata para você, se é 15 mesmo. Eu não ouvi a pergunta de Janaína, tem um ruído. A data do FIA. É 15 do 12, né? Janaína, 15 do 12. Ah, tá. Os 2 cursos, na realidade, que estão em vigência nas entregas obrigatórias